Oi, gente! Hoje eu trago uma análise psicológica e política do livro O Príncipe, do Maquiavel. E vocês sabiam que existe um estudo que fala de cargos que, para algumas pessoas ocuparem e se adaptarem, se destacarem, né? Elas têm que ter certos traços de sociopatia? E entre eles estão os cargos políticos? Pois é. O Príncipe é uma leitura indispensável para quem quer entender filosofia política, bem importante para este momento atual, inclusive. Esse livro conversa com quaisquer jogos de poderes políticos ou institucionais, dá margem para entender as relações por benefícios e afiliações inusitadas. E enquanto assiste a vinheta, já se inscreve no canal, porque eu garanto que depois de assistir a esse vídeo, você vai entender melhor todas as figuras de autoridades ao seu redor. Isso aí. Agora sim, essa é uma análise do livro O Príncipe, do Maquiavel, tá? No vídeo anterior eu fiz uma análise da personalidade dele e da mensagem central do livro, né, que é poder e liderança. O link tá aqui embaixo e na descrição, para quem quiser conferir depois, vai lá que tá massa. Nessa minha análise agora, desse vídeo, a análise ela vai ser mais central do livro como um todo, e eu percebi que o Maquiavel ele traz uma visão da natureza humana baseada em sobrevivência, e portanto, as pessoas só se diferenciam dos animais porque criamos significantes e significados, ou seja, a linguagem. Então, para Maquiavel, ainda que haja civilização, ainda que castremos nossa liberdade para viabilizar a civilização, nossos instintos básicos não mudou. E eu trago, inclusive, uma citação do livro Sapiens para exemplificar o que eu quero dizer com isso. Peraí. Na página 49, ele diz: isso não significa que o Homo sapiens e a cultura humana tenham escapado às leis biológicas. Ainda somos animais. E nossas capacidades físicas, emocionais e cognitivas continuam a ser moldadas por nosso DNA. Nossas sociedades são construídas com os mesmos tijolos usados pelas sociedades dos neandertais e chimpanzés, e quanto mais os examinamos em sensações, emoções, laços familiares, menores são as diferenças que encontramos entre nós e outros primatas. E aí, muita gente achando que a gente é superior, né, gente? Bom, tem hora que, né? Bom, livros como esse vêm aqui, né, tirar o nosso narcisismo. Então, o foco do livro é no Principado, né, que é uma forma de governo regido por hereditariedade, o qual, segundo Maquiavel, dessa forma há menos dificuldade em se manter, né, em relação aos estados novos. Assim, um príncipe que ascende por herança tem menos chance de ser odiado. Com o passar do tempo, o povo se acostuma e tem a tendência a não exigir muitas mudanças ali do príncipe, o que não aconteceu com os descendentes do Médici. Portanto, há falhas, e esse livro encontra a oportunidade de se fazer útil justamente para resolver esses problemas. Nesse trecho, né, eu fiquei pensando, cara, será que isso explica por que o pessoal vota, né? Segue a lógica de votar em quem tem mais chance de ganhar, né? O voto individual, ele é muito importante, mas o voto coletivo, consciente, ele é muito mais. Então, se a maioria decide votar em um candidato muito diferente do que as estatísticas apontam, como menos popular, seria uma abertura de caminho para outra mudança. Daí, será que vale a pena eu mudar e arriscar ou as pessoas se acostumam de fato com o que é ruim, né? Fica esses dois questionamentos para a gente pensar. Aproveitando aí esses dois questionamentos, gente, sim, o nosso cérebro se adapta até ao que é ruim. Por isso, se eu te dissesse, sai da zona de conforto, você poderia me responder, que conforto? Tô passando um perrengue, tá tudo indo de mal a pior. Caramba, que zona de conforto é essa? Pois é, eu te diria que você se acostumou tanto com isso que tentar fazer diferente geraria mais desconforto. Porque justamente tentar não é garantia de nenhum tipo de êxito, né? Então aqui, segundo Maquiavel, né, o povo ele se ilude, se agarrando à esperança de melhorias, né, se houver um novo príncipe, mas pode ser pior. E em caso do príncipe ser reconquistado, o antigo príncipe ele pode punir
os que faltaram com lealdade, eliminar suspeitos e voltar ainda mais forte. Logo, né, os conselhos do Maquiavel é de que o povo deve ser bem tratado ou destruído, para não se vingar e também enfraquecer quem é mais poderoso, né? E aqui, por poderoso, ele se refere a alguém que é muito popular entre o povo. Por quê? Se o povo estiver muito infeliz, pode se juntar a um estrangeiro, né? Ou alguém a essa pessoa que é muito popular, né? Movida, e esse povo movido pelo ódio contra esse atual governo, ou esse atual principado, né? E em relação aos principados novos, o Maquiavel destaca que é mais difícil de consolidar o poder. E para isso, teria que extinguir toda a família do rei, né? Uma coisa bem, assim... Ah, gente, repugnante, mas também estrategicamente eu acho que eu usaria outra palavra, mas enfim, tá. Levando aqui em consideração, vai extinguir toda a família ali do antigo rei, né? É justamente isso que o Maquiavel ele estava vivendo, né? Ele apoiava o antigo governo e na época em que ele escreveu o livro, o seu país, a Itália, ele estava sendo tomado por diversas tropas estrangeiras. E Maquiavel argumenta também que um príncipe prudente ele antecede os problemas futuros e se prepara para garantir o seu status sem depender de alguém, pois esse alguém pode morrer, né? Fazendo aqui um paralelo com a psicologia que eu achei pertinente, né? Não construa a sua base, né? Ao se colocar em situações de depender de uma pessoa, né, de alguém ser responsável pela sua felicidade, pelo seu bem-estar, né, porque essa pessoa um dia pode faltar, né, e principalmente não deposite suas bases também em coisas materiais, porque coisas materiais podem ser tiradas de você. É um paralelo aqui à parte, fica aí um conselho para vocês de psicologia. Voltando, né, aqui para o Maquiavel, o desejo de conquistar é normal e os príncipes devem conquistar o máximo de terra possível, mas se for difícil e desejam as terras a qualquer custo, isso para ele é tolice, né? Então ele cita bastante exemplos de Alexandre o Grande, inclusive a derrota do Dário quando Alexandre o matou. O Maquiavel fala que os estados que forem adquiridos, cujos povos estão acostumados a viver em liberdade e as leis são mais flexíveis, né, tem que destruir esse povo, porque esse povo não se esquece da liberdade que tinham, nem o tempo não apaga, e na primeira oportunidade o príncipe será destruído por eles. Porém, tem também o outro lado, né? Quando cidades ou países estão acostumados a viver sob o mandato de um príncipe e ele e sua família são exterminados, esse pessoal acostumado a obedecer não sabe governar, não sabe escolher um líder, então é fácil um novo príncipe se apoderar da cidade. Né? Isso é o que o Maquiavel está argumentando. E aqui, para fazer um paralelo com um fenômeno psicológico chamado institucionalização. Em resumo, a institucionalização acontece quando um indivíduo ele passa tantos anos em um tipo de regime que quando surge a oportunidade de sair, esses indivíduos ficam completamente perdidos, né? Suas identidades individuais foram completamente aniquiladas, né? E elas estavam atreladas à identidade que a instituição queriam que eles tivessem. Daí, quando isso se extingue, né? Quando eles estão livres, é como se eles ficassem desorientados, tipo como se tivessem que reaprender a andar com as próprias pernas. Contudo, eles já estão muito, muito condicionados à institucionalização para reaprender. Então, se o novo príncipe perceber que existe um grupo de pessoas que precisam ser lideradas de modo que não saibam como viver de outra forma, senão sob mandato, ordem e ordens, então fica muito mais fácil, né, ainda ali o príncipe tomar o poder e guiar esse tipo de povo, né, que já perdeu sua identidade em prol da identidade coletiva, que precisa de alguém que lhes dê comando. E sim, existem personalidades que não são proativas, que precisam de alguém que as direcione e que lhes digam o que fazer. Isso é muito comum. Outro viés, né, que o Maquiavel também destaca é que em um novo mandato, o príncipe acreditar que os novos benefícios farão com que as pessoas esqueçam as injúrias se engana. Né? Então, quem matou Alexandre o Grande pensava como Maquiavel. As motivações para ferir têm raízes profundas e instintivas, como o medo, a sede de mais poder
ou até mesmo a vingança. No fundo, a troca de principados nunca beneficia o povo, e sim aos interesses do próprio príncipe. Só trocar a ordem antiga pela nova, daí tudo continua a mesma coisa, só muda o nome do novo príncipe, que terá a personalidade parecida com a do antecessor, severo e grato, e o exército que vai destruir a milícia infiel e criar outra nova, tá? Sabe? Tipo assim, parece que tem a esperança de que alguma coisa mudou, mas nada mudou, é tipo isso. Agora, eu pergunto a vocês, o que mudou hoje? Atualmente temos o IBGE e o algoritmo, daí o candidato adapta o discurso que vai de encontro ao anseio do povo, e é exatamente assim que os regimes totalitários e autoritários ascendem em meio à crise. Outra coisa, assim, eu não vejo Maquiavel como tão cínico, né? Em uma parte ele fala que conquistar territórios às custas de mortes de cidadãos, de traições aos amigos, tais modos podem conquistar o império, mas não a glória. Crueldade extrema e desumanidade não merecem ser celebradas, e logo o que um príncipe conquista sendo assim não é genialidade. Aqui, ao meu entender, Maquiavel não está falando exatamente de caráter, gente, mas no sentido de que se matar alguém sem uma forte justificativa, e entendam no sentido de manter, forte justificativa por um príncipe manter a própria segurança, tá? Essa pessoa pode matar qualquer um e ser implacável, porque a estratégia não reside em conquistar, e sim em duas coisas que foram duas coisas que eu fiz de interpretação aqui, tá? Uma é uma interpretação mais metafórica, que é sentir prazer em brincar de Deus, né? Tipo, eu escolho quem vai morrer, quando vai morrer, a hora que vai morrer, como vai morrer, né? E dois, sendo mais objetivo, é abuso de poder que um cargo lhe confere, né? Então, para o Maquiavel, esse tipo de príncipe, ainda que não perceba, não tem amigos, apenas aliados, e sem perceber, se coloca ali como um alvo de conspiração ou para destruí-lo ou para eliminá-lo, né? Ou para destituí-lo do poder. Em resumo, príncipes com esse tipo de caráter sádico perverso geram muita instabilidade nos subordinados, que a fim de se defenderem, podem sim conspirar contra esse príncipe. Eu achei interessante quando Maquiavel destaca, né, que no Principado Cível pode ascender ao poder pela vontade do povo ou pela vontade dos poderosos, né? E, portanto, né, o duque pode sim virar um fantoche, ou seja, os poderosos que são odiados pelo povo, em teoria, não estão no poder e não decidem nada, mas no Principado Cível, o duque, sob a sombra desses poderosos, pode sim viabilizar suas ideias. Inclusive, esse tipo de estratégia é bem atual também, muito usada ainda, né? Então, ele também fala que quando for fazer benefícios ao povo, né, você deve fazer aos pouquinhos, ao passo que quando for fazer algo muito ruim, brutal, tipo assassinar de uma vez só todos os seus oponentes, ou assassinar de uma vez só toda a família do seu antecessor, né? Você deve fazer isso de uma vez só, né? Porque isso, além de garantir a questão do medo, isso depois passa, enfim, as pessoas se esquecem, as pessoas não se lembram com tanta frequência, e isso também não gera, diminui ali a probabilidade de gerar ódio no povo. Para o Maquiavel, né, é da natureza dos homens formarem alianças pelo que em troca de benefícios vão receber. E aqui o Maquiavel ele reflete sobre o quão volúveis os homens podem ser. Eu acredito que esse conceito é bem real para muitas pessoas, mas isso tem um preço. No livro, inclusive, Arte da Guerra do Sun Tzu diz que todo mundo tem um preço. Gente, agora eu vou tentar achar essa parte do livro que eu não. Gente, eu simplesmente não grifei, mas eu vou tentar achar e vou trazer para vocês. Agora sim, a parte mais cômica são os principados eclesiásticos. Gente, as considerações a respeito desses tipos de principados, sério, assim, o Maquiavel, ele teme a Deus. E daí, ele super dá uma segurada, assim, nesse capítulo em específico, né? Ele fala que esses tipos de principados são adquiridos ou por habilidade ou sorte, e segundo conclusões do Maquiavel,
são os mais seguros e felizes, dirigidos por forças que a mente humana não compreende. Então, abre aspas, né? Ele fala, sendo exaltados e mantidos por Deus, seria presunçoso e temerário discutir a seu respeito. Fecha aspas. Em resumo, a mensagem da igreja também reflete o controle total do povo e da maior parte do dinheiro, já que esses principados mantiveram e enriqueceram às custas das mensagens bíblicas e logo causavam temor. E já é uma consequência direta, né, gente? Para que violência se eu posso usar o instinto mais básico e inerente a qualquer ser humano como fonte de controle? O medo, e principalmente o medo do que vem ou do que não vem após a morte, né? Inclusive, quem não lê o livro fica até chocado que o Maquiavel era temente a Deus. Sim, senhoras e senhores, eu já até fico pensando se ele rezava antes de concretizar os planos de conspiração para aniquilar bodes expiatórios. Né? Como bom ultranacionalista, sempre que pode, ele aconselha a não confiar em tropas ou armamentos fornecidos por mercenários. Por quê? Segundo ele, mercenários são valentes nos tempos de calmaria e covardes nos tempos de guerra e não temem a Deus. E, de fato, Maquiavel escreveu isso. Eles não temem a Deus. Vou falar novamente só para vocês fixarem isso na mente de vocês. Mercenários não temem a Deus, tá? Tipo, gente, vocês sacaram qual que é o negócio do que eu quis dizer? Tô ironizando a vida. Assim, gente, alguém que só fala em cumplicidade por benefício, vir falar de temer a Deus, é no mínimo incoerente. Só que daí, né, eu me lembro que no meu dia a dia tem muita gente inescrupulosa que usa Deus e a religião para desviar o foco desse tipo de manobra, né? As pessoas de memória de curto prazo se esquecem que esse tipo de personalidade só está desviando a atenção do seu lado sádico ou fingem se redimir caso esse lado tenha vindo à tona, né? Vindo a ser de conhecimento ali do público. Inclusive, desviar a atenção é um tipo de estratégia que acontece frequentemente na política até amanhã e provavelmente sempre acontecerá, né? Isso aqui estou eu sendo irônica, né? Essa é a minha última colocação, gente. Espero que vocês tenham entendido. Outro aspecto que, segundo Maquiavel, enfraquece o príncipe e suas estratégias é apenas reconhecer os males quando eles já estão à sua frente. E daí, para evitar isso, ele aconselha que, em tempos de calmaria, o príncipe deve sempre se preparar para os tempos de guerra. Né? Então ele acrescenta que o poder que não foi conquistado pelas próprias forças do príncipe é incerto ou instável. E entendam aqui como por sua própria força, né, o príncipe não estar no campo de batalha, né, e também o príncipe mandar um monte de gente para morrer ali, para ele conseguir mais terra, né, e usar tropas mercenárias, né, ou seja, né, com essas articulações é capaz de a gente achar até que o Maquiavel é uma pessoa de bons valores, né? Mas quem sou eu, né? Não o conheci, né? Tem um vídeo aqui que eu fiz sobre a personalidade dele. Assistam e me falem vocês, porque eu fiquei em dúvidas. Eu acho que é uma questão para ficar em aberto, podemos discutir aqui. Agora, né, trazendo para um contexto de vida mais contemporânea, para vocês entenderem melhor, né, construir um nome, uma autoridade em um certo nicho é muito trabalhoso. São muitos anos investidos em se preparar, diversas renúncias de prazeres a curto prazo. Porém, depois de consolidado, você tem pouco trabalho para manter. Né? Agora pense nas pessoas que são herdeiras, que não gastaram nenhum joule de energia para conseguir uma excelente vida e por não ter uma referência de quanto suor ou lábia, né, custou aos pais, ou que custou, eu sabia que foi nenhum dos dois também, né? Ou gerações anteriores aí, né, consolidar um império ao qual são deles por hereditariedade. Pensem no cenário de que depois que esses pais morrem, né, não é tão difícil encontrar exemplos de que a herança acaba logo ou é mal investida. E o Maquiavel, ele traz um exemplo aqui, gente. Ele menciona o Francisco Sforza, que era um cidadão comum que se tornou duque de Milão, algo que era raro para aquela época. Duque, para vocês relembrarem que eu explico isso no outro vídeo, é o status mais alto que um homem comum pode ascender, né? E os seus filhos,
que, bom, depois os filhos dele viraram duques, depois os filhos deles perderam tudo, e, enfim, qual que é a diferença, né? O que aconteceu? A diferença para o Maquiavel é que o pai estudou a arte da guerra, os filhos não. Na opinião do Maquiavel, esse é um dos estudos mais imprescindíveis que um príncipe deve dominar. E aí, pensando nessa lógica, mas trazendo para os dias atuais nas campanhas eleitorais, vocês já pararam para pensar que as promessas que os candidatos fazem, coincidentemente, vai de encontro aos anseios da maioria das pessoas? Coincidentemente, essas propostas estão atreladas ao que as pessoas hoje mais defendem no burburinho das redes sociais, e o pulo do gato é o candidato prometer acabar com essas feridas estruturais? Pois é. Esse pessoal estuda o que te motiva, o que você precisa, eles dão na sua dor, cutucam a sua ferida e prometem resolvê-la. Discursos de políticos não são aleatórios, são razão travestidas de emoção. Você sabia também que existe um estudo que concluiu que para você se adaptar e ter sucesso em certos cargos é necessário algum grau de sociopatia, né? E o que é muito diferente. Sociopatia é muito diferente de psicopatia, tá, gente? Não confundam, por favor. Sociopatia é uma coisa, psicopatia já é outra coisa. Alguns traços de sociopatia são mentir sem nenhum tipo de remorso, né? Falta de empatia mesmo, e usar qualquer tipo de meio, até os inescrupulosos e antiéticos, se isso os fizer conseguir o que querem. E adivinha? Um dos cargos do qual é necessário certos traços desse tipo psicológico bem específico. Se você disse advogado, tá certo também. Mas aqui o contexto são cargos políticos. Então, essa era a resposta, gente, tá? Compreender, portanto, compreender a arte da guerra é entender que nos tempos de paz deve-se manter as tropas em exercício. Vocês conhecem os SEALs dos Estados Unidos? É um exército de elite, o mais bem treinado, que são forjados na academia para resistirem às mais árduas circunstâncias de dor e os mais difíceis climas e situações de privações extremas. É disso que o Maquiavel está falando, gente. Os cíveis são mais caros que alguns helicópteros. A fonte são informações que vieram do meu irmão. Tá, eu não manjo disso. Mas recomendações, aqui já vou deixar recomendações, porque eu e meu irmão amamos esse tipo de filme, né? Recomendações aqui vou deixar para vocês de filmes para vocês verem os estilos em ação. Sniper Americano, Falcão Negro em Perigo, Até o Limite da Honra, que inclusive, abre aspas, é a história da primeira mulher a entrar para os SEALs, fecha aspas. Inclusive, né, a piada que o The Rock fez no Oscar sobre a mulher do Will Smith é em referência à personagem principal desse filme. O Sobrevivente, né, que é um filme baseado em fatos também, fala de uma invasão no Afeganistão que deu errado, e você vai entender mais sobre a guerra ali dos Estados Unidos com o Talibã. Esses filmes, assim, para vocês terem uma noção de como os SEALs são forjados e como eles entram em ação, assim, é insano, é para poucos. É por isso que um homem ou uma mulher SEAL custa muito, né? É um investimento de tempo no treinamento, armamento e pagamento, porque eles são muito bem remunerados, mas também, né, eles são recrutados para as missões mais perigosas. E equivalente aos SEALs, temos no Brasil o BOP, a COPESP, a CIAMA e a COMANF. Esse pessoal também é treinado para atuar em situações extremas e sob condições atípicas, são preparados para o que Maquiavel aconselha de, abre aspas, em tempos de paz, pense na guerra, fecha aspas. Sabe a frase, pense no melhor e mais prepare-se para o pior? Essa frase é bem de pessoa ansiosa, mas no contexto de militar ela é bem estratégica, né? Daí, né, se depois chegar o tempo adverso, sem essa preparação prévia, o príncipe vai ter que se preocupar em fugir, ao invés de se ocupar em se defender, né? Bom, e o Maquiavel também faz uma pergunta, né? Como você aprende a arte da guerra? Ele mesmo responde, lendo o livro dele, mas trazendo para os dias contemporâneos, como você pode aprender a arte da guerra. Sabe quando você busca seguir os passos daquela pessoa que você mais admira
Então, a pessoa que você se inspira é tipo isso. A arte da guerra é estudar a mente, o passado, as derrotas de homens ilustres. Tipo, pra se inspirar, sabe? É uma inspiração que vai custar vidas, mas se esconde sobre o viés de, abre aspas, se o príncipe dominar a arte da guerra, menos homens morrem, mais homens voltam para suas famílias. Fecha aspas. O mundo não mudou nesse sentido de 1500 pra cá. E esse trecho do livro também me lembrou uma música dos Engenheiros da Havaí que fala, né, abre aspas, se queres paz, te prepara para a guerra. Não queres guerra, descanse em paz, fecha aspas. E isso é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia, né, em algumas personalidades. Às vezes esses tais que eu chamo de gente infeliz, né, tem tudo, mas vive reclamando, faz intriga, fofoca, jogam as pessoas umas contra as outras. Algumas pessoas não sabem viver em paz, daí querem tirar a paz dos outros, poderiam se ocupar em parar de se acostumar com a guerra e obter a sua paz interior, mas andam em círculos e se cruzam com a galera, né, com a galera da paz, promover a guerra. É um paralelo aqui, é tipo um desabafo. E não podia falar palavrão, vai rolar um pi aqui nessa parte. Mais conselhos da arte da guerra do tio Maquiavel: não tomar decisões se deixando afetar por emoções, pois um príncipe não pode demonstrar medo frente aos seus homens, né? Ao mesmo tempo que o excesso de confiança também é prejudicial. E é a partir desse raciocínio que surge a famosa frase dele: é preferível ser temido do que ser amado, né? Um príncipe pode ser temido sem ser odiado. Quando a propriedade e a honra dos homens não são violadas, a maioria quase não tem queixas do seu príncipe. Inclusive, gente, dá para fazer um paralelo com o livro A Revolução dos Bichos? Quem lê o livro se lembram qual foi o estopim para a revolução? Pois é, foi quando os bichos estavam passando fome. Sacaram aqui? A nossa Constituição diz: o poder emana do povo. Daí pensa nesse raciocínio sobre diferentes perspectivas. Essa aqui eu vou dar uma baralhada aqui na cabeça de vocês, tá? Mas vamos lá. Eu engordo gado para dar de comer para o povo, ou o povo só tem o que comer porque eu consegui as melhores maneiras de engordar mais gados. Para que a taxa de desemprego caia, qual alternativa eu uso? Né? Isso é uma pergunta. Né? Então, vamos supor que, hipoteticamente, eu sou um membro aqui do governo. Né? E aí, eu tenho duas alternativas. Né? Uma, em meu mandato, eu favoreço os ricos para eles contratarem mais empregados, ou eu crio políticas que favoreçam as classes mais baixas para que possam ter recursos de buscar por eles mesmos empregos menos subalternos. Trouxe isso porque o Maquiavel diz que se o príncipe tiver que escolher em quem agradar, né, ao exército ou ao povo, ele deve escolher o povo. E aqui no caso, trazendo para os dias de hoje, que está dividido por classes, vocês já pararam para ver qual classe as novas leis favorecem mais? Maquiavel diz que os homens esquecem a perda do pai, mas não a perda do patrimônio. Então, jamais tire das pessoas o que elas valorizam, tá, gente? Ou seja, o churrasco e a cerveja. É isso aí. Brincadeiras à parte também. A gente empolguei. Ai, ou nem tanto, né? Brincadeiras à parte ou nem tanto. O príncipe sábio, ele deve se apoiar no que pode controlar e não em promessas quando tudo vai bem, ou lealdade que parece inabalável em tempos de paz. É quase um ensinamento estoico, né? Essa parte eu gostei, hein, tio Maquiavel? Arrasou! Focar a atenção e a energia no que você pode controlar é um dos princípios da filosofia estoica. Por exemplo, as pessoas acham que podem controlar seus sentimentos, mas não podem. Pior é a fantasia de que podem controlar as dos outros. Mas isso é história para outro vídeo, gente. Voltando, os sentimentos precedem emoções, que são rápidas e têm manifestações mais fisiológicas mesmo. Tipo, não bastante, né? Estão sujeitos a gatilhos inconscientes e padrões que você enraizou quando nem falava, nem sabia falar, né? Portanto, você só pode controlar seus comportamentos frente a um sentimento, sacou? Focar no que você pode controlar, sacou? Por isso, como cada um reage a uma mesma situação é diferente. E o Maquiavel ainda defendeu que 50% das nossas conquistas são sorte, algo que não se controla, mas outros 50% você controla. E eu fiquei pensando, mas de onde ele tirou esse cálculo? Cadê as referências bibliográficas, tio Maquiavel? Maquiavel, né, gente, é uma figura contraditória,
mas de fato somos seres biopsicossocioculturais. A maior parte do que pensamos ter controle é uma ilusão. Existe um estudo que fala que controlamos apenas 30% do que pensamos controlar. Diferente do Maquiavel, eu vou deixar o link do artigo aqui embaixo para quem se interessar e ler, tá bom? Se vocês quiserem ler. E um exemplo para ficar mais claro, o sentimento de raiva ao ser destituído do poder, né? Tem gente que foge, Stalin, gente que se mata, o Hitler, gente que se junta ao inimigo, né? Que foi o exemplo do... peraí, que esse aqui, o meu, acho melhor não falar o nome, gente. Calma aí que eu tô começando aqui, eu não quero gerar muita intriga, né? Uma outra estratégia aqui no Maquiavel é você saber quando usar o lado animal, quando usar o lado humano, né? Para contestar algo, conseguir algo, você pode usar as leis ou a força. Maquiavel cita nesse trecho o exemplo de Aquiles, que na mitologia grega, o professor dele era metade homem e metade animal, ou seja, gente, um centauro. Tem alguém de Sagitário aí? O centauro é o animal que representa esse signo. Aliás, eu sou de Sagitário e, aliás, eu não confio em signos, mas admito que eu fiquei empolgadinha assim. Uhul! Bom, segundo Maquiavel, é imprescindível que um príncipe saiba usar as duas naturezas. O seu lado animal deve se personificar na raposa, né, para conhecer os laços, ou seja, os que não manterão a palavra, o outro no leão para aterrorizar o povo, ser cruel quando necessário e temido, mas não odiado, né? Outra dica dele, né, que é muito contemporânea, vou até jogar o cabelo assim, gente, porque o creme é novo, o creme é contemporâneo, não precisa ser, apenas parecer. E ele lista, né, as qualidades que o príncipe precisa ser, não precisa ser, precisa apenas parecer, né, que são elas: piedoso, fiel, humano, religioso e íntegro. O discurso do príncipe, né, tem que fazer transparecer todas essas qualidades, né? Maquiavel é bem exigente, né? Já deu para perceber que a sociedade das aparências das redes sociais não é novidade alguma. Para Maquiavel, dentre esses 5, ser religioso é o mais importante. Claro que não tem nada a ver com nossa escolha de candidato, hoje ser branco, hétero, casado, né, ter 2 filhos, ser religioso, né, ir para a igreja. Qualquer coincidência não é nem coincidência também, né? E aí o Maquiavel, ele conclui algo que eu concordo inteiramente com ele, né? As pessoas se deixam levar pela aparência, pelo discurso, pelo ensaio do aperto de mão de uma galera que te convence, que fez até aula de ensaio de linguagem corporal. Parabéns, você e eu fomos manipulados com sucesso há um tempão. Todos veem a máscara que você veste, mas poucos veem como você é. Isso vale para as relações humanas também. Pô, Maquiavel, você não era temente a Deus até algumas páginas atrás, caramba? Aí também fica difícil, né? Pois bem, né, gente? Aqui tem que prestar atenção, além das aparências do príncipe, no caso, né? Você também, acho bom você também prestar atenção além das aparências, tá? Mesmo que por o povo o príncipe viva de aparências, não pode deixar os que dele se aproximam ser do mesmo jeito, né? Ou seja, para se proteger, o príncipe precisa ver além das aparências, né? E que, como sempre, trazendo um contexto para os dias atuais, quando você tem um sócio que coloca os interesses dele acima dos da empresa, ou quando você tem um amigo ou uma amiga que sempre acha que as dores dele ou delas são maiores, que os problemas dele e delas são mais urgentes, que você até pode gostar de outras pessoas, mas que só pode amar tal amigo, ou tal namorada, ou tal cônjuge. Fuja desse tipo de relacionamento. Os vínculos são uma troca, amigos, parceiros, ou maridos ou esposas que se colocam suas necessidades acima das de vocês. É narcisista, e narcisistas nunca te veem. Eles só veem o que de benefícios você pode trazer a eles, né? Por isso que eles te mantêm por perto, enquanto você trouxer algo de benefício ali para ele. Quando você não trouxer mais, você é simplesmente descartado. E fim de papo, gente. Narcisista é um tipo complicado. Porque narcisistas também são muito bons em te bajular, né? Quando precisam de você. São pessoas que, se você prestar atenção, tem muitas palavras bonitas, mas as ações se contradizem com as palavras. Agora ficou até mais fácil reconhecer alguém narcisista depois dessa dica aqui, hein? Já dá aí um joinha aí nesse vídeo do YouTube para ele entregar esse conteúdo para mais gente que precisa saber dessa informação.
Voltando aqui, um príncipe também deve ouvir todos os conselhos, mas fazer o que achar melhor. Um príncipe tem que ter a malícia de que conselheiros adaptam sua estratégia de forma que eles sejam beneficiários de maneira direta, né? Óbvio, gente. Para Maquiavel, os homens são falsos e você só os mantém honestos à força. Inclusive, vocês que amam Game of Thrones, a série lembra muito esse livro, né? Lembram quando Ned Stark morreu e vocês esperavam que algo de última hora acontecesse para salvar ele? Pois é, já pararam para se perguntar o porquê Game of Thrones fez um sucesso estrondoso? Por quê? Porque mostra a realidade dos príncipes como ela é. E o Lourenço de Médici quase morreu em uma conspiração para matá-lo. A vida real dos príncipes da época do Maquiavel não era só o glamour dos jantares maravilhosos, um harém de amantes, vinhos caros, filhos gordinhos. Os príncipes viviam em um estado de alerta constante, gente. Era mais complicado, né? Essa é uma obra que suscita reflexões sobre a moral, a ética. A obra pode ser compreendida e usada para suscitar críticas e reflexões críticas às ações dos líderes políticos e suas consequências para a sociedade, suscitando emoções de desgosto e indignação. E um adendo que ele dá na mesma linha é importante que um príncipe saiba como fazer o mal, ainda que não precise fazer, porque né, nunca se sabe. Para Maquiavel, na dúvida, escolha a preparação para todas as tragédias e as aprimore nos momentos de paz. É isso. Obrigada que ficou comigo aqui até o final. Esse foi mais uma resenha sobre o contexto geral do livro O Príncipe, do Maquiavel. Bom, é isso. Esse foi o vídeo sobre uma análise da mensagem central do livro O Príncipe do Maquiavel. Vou deixar também no primeiro comentário fixado, na descrição, o link para vocês também, se quiserem assistir o meu vídeo anterior, que eu falo sobre a personalidade dele, e sobre a mensagem central desse livro, que é Poder e Liderança. Vou deixar também fixado no primeiro comentário, na descrição, os 5 primeiros capítulos de forma gratuita do meu primeiro livro. É isso, valeu, obrigada por quem ficou aqui comigo até o final. Vocês realmente curtiram esse vídeo? Já aí, se quem não é inscrito, já se inscreve no canal. Um beijo na bunda, até a próxima resenha.